A crise, gerada por conta da nova matriz macroeconômica do governo Dilma com expansionismo fiscal, juros artificialmente baixos, crédito subsidiado, câmbio desvalorizado e protecionismo, estava dando sinais de desaceleração da economia, terminando 2014 quase sem crescimento. Gerou-se uma demanda agregada artificial, o que resultou em alta inflação, quase 11%, após o fim dos subsídios e o protecionismo fiscal, resultando na crise que teve início em 2014. As reformas, teto de gastos, trabalhista, TLP e previdência, são a maneira que o governo encontrou para tirar o país da crise. O baixo ritmo econômico aumentou a ociosidade dos fatores de produção. Há uma baixa demanda agregada, o que diminui a oferta agregada da economia e, consequentemente, a demanda por trabalho, gerando um alto nível de desemprego no país. No cenário externo, há uma percepção maior de risco em relação aos países emergentes, no caso do Brasil, causada pela incerteza perante as eleições e o aumento da taxa de juros em países seguros, como os Estados Unidos, no qual o Fed vem aumentando a taxa de juros. Esse aumento faz com que haja uma fuga de capitais de países emergentes, que possuem maior risco, o que prejudica o nível de investimento no país. Há ainda incertezas referentes ao comércio global, especialmente ao se observar o cenário de guerra comercial entre Estados Unidos e China e o maior protecionismo dos Estados Unidos. O Bacen mantém-se informado sobre as expectativas das taxas para que possa atuar do melhor modo possível. A curva de Phillips representa a relação entre desemprego e inflação, na qual possuem uma relação negativa. Os keynesianos acreditam que a teoria das expectativas é essencial para que os bancos centrais determinem suas políticas fiscais e expansionistas, dado que os agentes, por meio da teoria adaptativa, vão aprendendo a partir de experiências prévias e passam a agir de acordo com elas. Assim, é importante saber a magnitude das expectativas da população, já que elas irão determinar o coeficiente angular da curva de Phillips e a dificuldade de se combater o desemprego, o que ocorre com taxas mais altas de inflação. Ademais, o Banco Central pode atuar no mercado cambial por meio de swaps para evitar choques na oferta agregada. A ata do Copom, órgão que define a taxa básica de juros da economia brasileira, discute os principais pontos econômicos para a definição da taxa Selic do mês seguinte, no caso setembro. Para a definição da taxa se resume em 4 pontos principais: a recuperação da economia em um ritmo gradual, a ociosidade dos fatores de produção e taxa de desemprego, o cenário externo desafiador e expectativas para a taxa de inflação e para a taxa de juros e a taxa de câmbio. Já abordando a política monetária nacional, o comitê avaliou que é de suma importância manter as taxas de inflação ancoradas para permitir a continuidade de uma política estimulativa. O Copom também concluiu que o balanço de riscos avaliados nas últimas reuniões se mostrou assimétrico. Essa assimetria se dá, pois, a ausência do risco baixista ligado ao imobilismo do nível baixo da inflação é incapaz de superar o aumento do risco baixista ligado à ociosidade econômica do Brasil, o crescimento da necessidade de ajustes na economia brasileira e a decaída no cenário dos países emergentes. O comitê não pretende fornecer as futuras informações sobre a política monetária, uma vez que elas podem ser alteradas devido a choques adversos na economia. Portanto, o Copom decidiu que a explicitação dos próximos passos da política monetária seria condicional. Por fim, Copom ressaltou a importância da aprovação de reformas fiscais, uma vez que são importantes para a estabilização da baixa inflação e a diminuição da taxa de juros estruturais. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro. Esta é a terceira vez seguida que o Copom decide não alterar a taxa. Ela está no menor patamar desde o início do regime de metas para a inflação, adotado em 1999. A evolução do cenário básico e do balanço de riscos tornou uma flexibilização monetária adicional desnecessária. Essa decisão é compatível com a convergência da inflação rumo às metas no horizonte relevante para a condução da política monetária que continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação. Os choques externos devem somente ser combatidos quando passarem a se refletir em outros preços da economia, ou seja, quando um impacto secundário na inflação for gerado. Porém, entendem que é essencial compreender que a política monetária não reagirá a esses impactos secundários de forma automática. O Copom reitera que a conjuntura econômica ainda prescreve uma política monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural. Assim, o comitê vê como adequada a manutenção da taxa de juros no patamar corrente. Os analistas seguem estimando inflação na meta neste ano e no próximo, respectivamente, em 4,15% e em 4,10%.